Olha só, galera, o ideal na relação de Vasco, né, clube associativo com a 777, na Vasco SAF, o ideal é que seria uma boa relação, né, que seria uma relação de diálogo, que o Pedrinho, pela experiência que tem no futebol, ajudasse, desse palpites, desse conselhos, desse opiniões, né, ajudasse na construção do elenco, entre outras coisas. Porém, galera, isso é só a minha opinião, isso seria o ideal. Porém, não é novidade nem para o Pedrinho, nem para ninguém que acompanhou o processo da SAF que isso poderia acontecer. Uma relação fria, né? O clube associativo escanteado, sem tomar nenhuma decisão, porque é assim que acontece numa empresa onde há um acionista majoritário. A 777 veio, não colocou arma na cabeça de ninguém, comprou. Você pode discutir que vendeu errado, isso aqui a gente fala direto, né? Que o problema é a empresa. O Vasco se tornar SAF era um caminho sem volta, porque estava quebrado. Agora, poderia ter vendido para outra empresa? Poderia. Só que não é o que aconteceu. E aqui a gente tem que tratar fatos. Já existe um contrato, já está vendido e são eles que mandam no futebol. Então, cabe ao Pedrinho, né, duas coisas. Ele pode continuar, tá? Tentando ter um diálogo com a SAF, acho isso super natural, ele insistir em querer participar. Isso é uma coisa. Agora, eles não são obrigados a aceitar e a gente já sabia disso, tá? Não é novidade para ninguém. Então, o Pedrinho ele tem duas coisinhas para fazer. Primeiro, continuar fiscalizando a SAF, né, o contrato que foi feito com a 777, a empresa americana é obrigada a cumprir todas as cláusulas, seja de aporte, enfim, não importa do que. Se está no contrato, é para ser cumprido. Então, essa é uma das funções do Pedrinho. Agora, se ele não tem nada de concreto para trazer, para falar, para denunciar, não faz sentido ficar falando sobre, né, desgastando ainda mais essa relação, que ele já sabia que seria assim. Esse que é o problema, entendeu? Não é o ideal, mineiro, não é o ideal, gente. Mas ele sabia que ele não ia apitar nada no futebol. Então não adianta agora ficar falando que tá frio, que não sei o que, porque a gente já meio que sabia desse risco, né, dessa situação. Aliás, pelo Pedrinho eu até lamento, mas é uma das coisas que eu fui favorável à SAF. É justamente os políticos do Vasco não terem mais caneta, não terem mais voz no futebol, porque o futebol do Vasco estava indo ladeira abaixo. O presidente sendo o Pedrinho, eu gostaria que ele participasse, mas amanhã pode ser o Salgado de novo. Amanhã pode ser o Campelo, amanhã pode ser o Euriquinho, pode ser o Raik e o Parta, né? E eu não quero esses caras apitando no futebol de novo, porque eu cansei. Você... Não, mas eu quero ainda os políticos. Aí é a opinião de cada um. E aqui no canal o espaço é sempre democrático, tá? Então o Pedrinho tem essa função de fiscalizar e se tiver alguma coisa em concreta, trazer, algum descumprimento, trazer, porque aí a torcida vai ficar do lado dele, obviamente. E segundo é a reforma de São Januário, que é essa sim uma obrigação do presidente do CRVG, né? No contrato da SAF, São Januário ficou para o clube associativo. Então é obrigação do Pedrinho fazer isso andar. E, pelo que eu estou acompanhando, ele está fazendo. Não depende só dele agora. Tem a questão política, que é muito complicada. E o Pedrinho ontem disse que é um sonho começar as obras até o fim do ano.